Hoje, o tema, o tema do Café com Propósito é quem eu sou neste processo de recomeço. Tá legal, você deseja recomeçar, é por isso que você está aqui, é por isso que você está me vendo agora ao vivo, ou então é por isso que você está me vendo agora através desta gravação, no meu canal no YouTube, aqui pelo Zoom. Mas quem eu sou nesse processo de recomeço? Esse vai ser o nosso tema dessa live de número 10. Muitas vezes, pessoal, muitas vezes, as dores, o sofrimento, o trauma, aquilo que aconteceu na sua vida e que promoveu essa interrupção, esse baque, essa ferida na sua mente, muitas vezes esta dor, este sofrimento faz com que você esqueça quem você é. Eu tenho falado isso em algumas lives, eu falo muito isso a respeito dessa identidade do método FP3, porque não tem jeito, não tem como você recomeçar, não tem como você ser aquela pessoa que você era antes de passar por esta situação, se você não saber quem você é. Então, esse processo de retomada, esse processo de recomeço na sua vida, ele só terá impacto, você só terá sucesso se você conseguir, no meio desta dor, no meio desse sofrimento, no meio deste luto que você possa estar vivendo por dentro, ir lá no mais íntimo do teu ser e resgatar a sua identidade. O método FP3, que por sinal nós vamos abrir mais uma turma aí no mês de junho, você que deseja profundamente ter um encontro com você mesmo e em apenas 5 semanas retomar para a sua vida, faça parte dessa turma que nós vamos estar começando em junho. São 5 aulas gravadas, onde eu falo sobre cada tópico do método FP3. Você que já leu o livro, você que leu o livro Quando o Trauma Não Te Mata, sabe do método, né? Sabe dos comportamentos que faz parte desse método. Então, nessas 5 semanas, você estará junto comigo através de aulas gravadas e uma vez por semana através de uma mentoria, ok? Esse método, ele faz com que você, no meio desta dor, no meio dessa situação que você está vivendo, entre lá dentro de você mesmo e recupere a sua identidade. Identifique a sua identidade. Então, é muito importante que nesse processo de retomada, se você não estiver consciente da pessoa que você é, daquilo que você representa, dificilmente você vai dar alguns passos de sucesso nesse processo de recomeço. Por isso que muitas pessoas falam: Elvis, eu já tentei recomeçar várias vezes no meu casamento, já tentei recomeçar várias vezes a minha vida empresarial, já tentei recomeçar várias vezes alguma área da minha vida. No começo eu até vou, né? Eu tenho até uma motivação, porque às vezes eu assisto um filme, eu participo de um treinamento, mas aquilo é passageiro, é como um piscar de olhos, né? Eu leio um livro, aquele livro me impacta, mas quando eu vou colocar em prática, quando eu tomo a decisão de recomeçar, eu dou apenas alguns passos. Eu não consigo mais continuar. Por que as pessoas normalmente trazem esse tipo de oratória, né? esse exemplo de insucesso, de fracasso nesse processo de recomeço? Porque ela entra nesse processo de recomeço sem saber quem ela é. A dor ou as dores, a angústia, o sofrimento, o trauma ainda acaba sendo mais forte do que a própria pessoa. Então é fundamental entender quem eu sou nesse processo de recomeço. Você já se perguntou? Anote aí, ó. Você já se perguntou quem você é? Faça uma anotação nesse momento. Você já se perguntou quem você é? Às vezes você assiste live, você entra realmente em treinamento, você até investe
um dinheiro alto, né, em pessoas que trazem um tipo de metodologia, mas antes de qualquer coisa, você já se perguntou quem você é? Hoje, você já fez essa pergunta para você? Quem eu sou? Você já teve coragem de perguntar para alguém, olha, o que eu represento para você? Uma coisa é eu entender quem eu sou. E outra coisa é eu fazer essa pergunta para as pessoas que estão em minha volta. Quem eu sou para você? Quem eu sou? Essas duas perguntas, pessoal, te posiciona no processo de recomeço. Essas duas perguntas faz com que você inicie o processo de recomeço sabendo exatamente quem você é. Quando você consegue responder essas duas perguntas, quem eu sou e o que as pessoas acham que eu sou, o que eu represento para as pessoas, eu defino o meu posicionamento. Caso você não consiga responder essas duas perguntas, é a mesma coisa de você ir para uma rodoviária, ir para o aeroporto e não saber qual será o seu destino. Você vai para uma rodoviária e ali você vê várias opções, né, de viagens, de rotas, e aí você não sabe para onde eu vou, aonde eu quero chegar, qual será o meu destino. É fundamental que você entre nesse processo de recomeço, sabendo de fato quem você é e o que eu represento para as pessoas que me cercam. O que eu represento para os meus filhos, o que eu represento para a minha esposa, o que eu represento no meu serviço, o que eu represento para a sociedade, o que eu represento para Deus. Eu sou o que sou e o que eu represento nesse mundo que eu vivo. Então, a live de hoje vai ajudar você a buscar essas respostas. E você pode ter certeza, pessoal, parece uma coisa simples, parece uma coisa, uma literatura de autoajuda, mas não é. A identidade nesse processo de recomeço define o seu sucesso ou o seu fracasso. Anote isso. A minha identidade, quem eu sou e o que eu represento para este mundo, para as pessoas que me cercam, define o meu sucesso ou o meu fracasso nesse processo de recomeço, ok? Então vamos fazer um exercício hoje. Vamos fazer um exercício. Vamos lá. Você vai pegar o seu caderno, você vai pegar a sua caneta e por um momento você vai esquecer o que fez você ter essa interrupção na sua vida. Você vai esquecer o seu divórcio, você vai esquecer a sua separação, você vai esquecer o trauma, você vai esquecer a frustração com o projeto, a frustração com a pessoa, você vai esquecer tudo o que lhe fez ter essa interrupção e que hoje é necessário recomeçar. E pense, quem era você antes desse ocorrido? Quem era você antes desse ocorrido? Quem era você? Antes de você se divorciar, antes do seu marido, da sua esposa te deixar, antes de alguém te trair, antes de você ter essa frustração com esse empreendimento, quem era você antes desse trauma? Quem era você antes de você ter passado por esse baque e que agora precisa recomeçar? Esqueça tudo e comece a escrever. Bom, eu era proativo, eu sempre fui um líder que jamais me deixei me, me parar por causa de alguma situação semelhante. Eu sempre fui uma pessoa alegre, eu sempre fui uma pessoa dinâmica, eu sempre fui um bom pai, eu sempre fui uma boa mãe, eu sempre fui um bom esposo, eu sempre fui uma boa esposa. Resgate isso é fundamental
para que você possa se posicionar diante do cenário que você se encontra. Espera aí só um minutinho, por favor, desculpe, deixa eu retornar aqui, pessoal do Zoom que deu pau. Aí. Ok. Importante, pessoal, as pessoas podem tentar te parar, as pessoas podem tentar te prender, mas essas pessoas, os fatos, os cenários negativos, não pode mudar o seu coração, não pode, não tem poder para afetar a sua identidade, aquilo que você é, aquilo que você representa. Elas não podem impedir você de ser você mesmo. Vocês vão entender isso. Eu fiz uma postagem essa semana, eu falei um pouco sobre isso também, eu acho que no Story, que por mais que as pessoas tentem te prender, por mais que as pessoas tentam fazer algo, né, para parar a intensidade da sua vida, elas não podem, em nenhum momento, controlar o teu coração. Somente você permite isso. Somente você consegue permitir alguém parar você internamente, dentro do seu coração, os seus sentimentos. Eu citei a história de José, né? Não vou dar ênfase aqui, porque você tem um post aí, se você quiser entender um pouco mais, no meu feed. Mas olha só, José, ele teve um sonho, José do Egito. Ele teve um sonho, nesse sonho, Deus falou para ele quem ele era. E a partir do momento que ele teve aquele sonho, que Deus falou para ele quem ele era, pessoal, muita coisa mudou na vida dele. Ele conseguiu, através daquele sonho, trazer a rebeldia dos seus irmãos. Seus irmãos não gostavam, não, a partir daquele momento, já não olhavam a ele mais como antigamente. As coisas mudaram, o relacionamento de José com os seus irmãos, com a sua família, mudaram por causa de um propósito. Por causa de um propósito, daquilo que ele era. Então, todos sabem aí a história, né? Ele foi traído pelos irmãos, pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo para o Egito. Ele chegou no Egito, ele teve um desempenho legal, tudo que ele colocava a mão dele, ele prosperava, porque Deus estava com ele. Ele atraiu a atenção do seu senhor, e colocaram José como principal homem responsável lá, para que ele pudesse gerenciar toda a casa de Potifar, que era um oficial na época, que era um homem muito importante na época. E depois disso ele foi preso injustamente, né? Você pode ir lá em Gênesis capítulo 37, conferir isso. E dentro da cadeia ali, ele também conseguiu se destacar. Então, eu quero dizer o seguinte, olha só, ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, ele foi preso injustamente, mas nada daquilo que ele passou conseguiu parar, conseguiu interferir aquilo que ele era diante de Deus, aquilo que ele era diante daquilo que ele tinha como propósito de vida. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Você pode ter sofrido esse trauma, você pode ter tido algum tipo de interrupção na sua vida. Tem hora que nós sofremos esse tipo de situação. Eu sofri esse tipo de situação, mas isso não pode interferir quem você é. No processo de retomada, é necessário deixar muito bem claro isso. Quem eu sou, e o que eu sou para as pessoas, e o que eu vim fazer nesse mundo. Porque se existe uma coisa que ninguém tem acesso, a não ser, anote isso, a não ser que você permita, é o seu coração, é o seu propósito de vida. Isso aqui, o propósito de vida, a sua identidade, só pode ser alterado se você permitir que isso aconteça. Caso contrário, ninguém toca, ok? Então vamos lá. A gente até uma passagem bíblica que eu queria compartilhar com vocês como referência para esse tema. Está lá em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 e 16, que diz o seguinte, olha só.
Chegando Jesus à região da Cesareia, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Olha só, chegou lá na região de Cesareia, já tive o prazer de conhecer esse lugar, um lugar muito importante, é onde nasce, onde fica a nascente do Rio Jordão. Ele pergunta para os seus discípulos: quem o Filho do Homem é? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí os discípulos responderam: mestre, alguns dizem que é João Batista, outro Elias, ainda outro Jeremias, um dos profetas. Olha bem, ele perguntou para os seus discípulos, para aquelas pessoas que eram próximas dele: quem as pessoas dizem que eu sou? E as pessoas não sabiam quem era ele. Ele pode ser Elias, João Batista, Jeremias. Aí Jesus fala assim: mas tudo bem, e para vocês? Quem eu sou para vocês? Deixa os outros. Eu quero saber para vocês. Olha a importância disso. De você entender quem você é e as pessoas as quais estão perto de você também entender quem é você. No processo de recomeço, no processo onde que você precisa ser coerente com você mesmo, estar bem com você mesmo, pessoal, é fundamental você entender isso, quem eu sou. E ainda, as pessoas que estão à sua volta também entender quem é você. Então, Jesus fez questão de perguntar para os seus discípulos: esquece os outros lá fora. Quem eu sou para você? E aí, todos conhecem essa passagem. Simão Pedro respondeu: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, quando você sabe quem você é, fica muito mais fácil fazer um planejamento de vida para você. Então, eu entro nesse processo de recomeço, eu entro nesse processo onde eu preciso retomar a minha vida, eu preciso de um planejamento. Por isso que o método FP3, ele é composto por 5 comportamentos. A decisão, tomar a decisão de sair da situação que eu estou, de esquecer o que ficou para trás, de avançar para as coisas que estão adiante. Mas eu só consigo, pessoal, entrar nesse terceiro tópico, de avançar para as coisas que estão adiante, se eu defino quem eu sou e eu faço um planejamento de vida de acordo com aquilo que eu sou. Depois que Jesus faz essa pergunta, depois que as coisas ficam claras para seus discípulos, então ele começa a falar, eu vou falar isso nas próximas lives, o que era necessário ele fazer na vida dele. Então, na próxima live, estarei falando sobre isso. Mas eu quero que você entenda nessa. Se você define quem você é, se está muito bem claro para as pessoas que te cercam quem você é, quem é você, fazer um planejamento para o processo de recomeço se torna mais fácil. Por que que tudo é mais difícil para aquelas pessoas que tentam recomeçar e não conseguem? Porque não tem como nem ela saber a rota, o caminho que ela vai seguir, se ela não souber quem ela é e o motivo pelo qual ela veio a esse mundo e qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito de vida. Pessoal, uma vida sem propósito, olha só o que eu vou falar para vocês, é duro ouvir isso, mas é a realidade, porque também é bíblico. Se você crê em Jesus, eu costumo falar que Jesus dava os discipulados deles, o ensinamento dele era muito radical, ele era muito direto, ele provocava realmente ali, né, um entendimento profundo das pessoas à sua volta, porque ele era direto. Jesus não perdia tempo falando coisas que não tinham coerência, que não tinham sentido. Então, veja bem, uma vida sem propósito não merece ser vivida. Jesus disse isso. Uma vida sem propósito não merece ser vivida. Então, eu preciso, nesse processo de recomeço, saber quem eu sou e qual é o meu propósito de vida. Quem eu sou e o que eu sou para as pessoas que me cercam. Por exemplo, o que eu sou para a minha família, o que eu sou para os meus filhos,
o que eu sou aqui na minha empresa, o que eu sou na minha cidade, o que eu sou diante daquilo que eu estou inserido na minha igreja, ou seja, onde você estiver nesse momento, é necessário entender isso. Porque se você não tiver um propósito de vida, nada terá sentido para você. Até o recomeço, esse recomeço, ele é fundamental, ele é importante. Eu sou muito grato, né, a Deus por várias vezes na minha vida eu ter que recomeçar. Você que leu o meu livro, Quando o Trauma Não Te Mata, eu falo sobre isso. Quantas vezes eu precisei recomeçar na minha vida, quantas vezes eu precisei dar um stop, quantas vezes eu precisei apagar as coisas que tinham acontecido na minha vida e avançar para as coisas que estão adiante, porque recomeço, ele promove isso. Cada vez que você recomeça, ele te deixa mais forte. E tem hora que você olha para você mesmo e fala, cara, nem acredito que eu passei por essa situação. A sua identidade, ela te destaca no meio das situações adversas. A sua identidade, ela lhe coloca numa posição privilegiada no meio das mais severas lutas, né, que você possa estar enfrentando. Então, você vê que até Jesus perguntou quem eu sou, e depois disso ele começa a detalhar o seu propósito de vida. É necessário que eu morra, mas isso eu vou falar na próxima live. Então, eu gostaria que você, antes de terminar essa live, fizesse um exercício hoje. É legal aqui a live que você está pegando, além de uma teoria, né, uma forma de você colocar em prática o que eu estou falando. Vamos fazer um exercício. Pega um papel aí, uma caneta, conforme eu já sugeri para vocês, e anote essas perguntas aqui, pessoal, que no decorrer do dia você pode estar meditando, você possa estar correndo atrás dessas respostas, caso você não tenha. Quem é você e por que você precisa recomeçar? Defina isso. Quem eu sou e por que eu preciso recomeçar? A outra pergunta é: o que acontecerá com a sua vida se você não recomeçar? Olha só como isso é importante. Quem eu sou e por que eu preciso recomeçar? E o que acontecerá com a minha vida se eu não recomeçar? E a terceira pergunta, da última, né, dessa sequência de perguntas, é: o que acontecerá com as pessoas às quais eu sou responsável se eu não recomeçar? Olha só, se você conseguir responder, pessoal, essas três perguntas, isso já lhe colocará numa situação privilegiada para esse processo de recomeço. Quem sou eu? E por que eu preciso recomeçar? Porque eu tenho um propósito de vida? Porque Deus me chamou para cumprir uma missão? Quem sou eu? Para onde eu vou? E o que acontecerá comigo se eu não tomar a decisão de recomeçar? Se eu ficar parado aqui? Se eu deixar com que este trauma, se eu deixar com que essa situação adversa, se eu deixar com que aconteceu me pare, o que acontecerá comigo? E o que acontecerá com as pessoas que estão em minha volta? Com os meus filhos, com a minha família, com os meus funcionários, com as pessoas que me cercam, se eu não tomar a decisão de recomeçar? Definindo essas três perguntas, respondendo essas três perguntas, vai ficar muito mais fácil para você fazer um planejamento de vida, para você conseguir seguir o seu planejamento de vida, porque você entende a importância do recomeço para você. Você vai entender a importância de se tornar mais resiliente. Essa palavra resiliente é uma palavra tão usada hoje, né? Ficou tão famosa, mas as pessoas não entendem isso. Por que elas não entendem, pessoal? Porque, de fato, para ser uma pessoa resiliente, é preciso entender quem é você. É preciso entender isso. Uma pessoa que não conhece a sua história, que não sabe nem para onde vai, ela não se torna uma pessoa forte. E, muito provavelmente, nesse processo de recomeço, em algum momento ela vai errar, ela vai falhar, ela não vai conseguir. Então, quando você sabe quem você é, fica muito mais fácil fazer um planejamento para a sua vida. Por isso que o método FP3 ele vai trabalhar profundamente isso. É quem eu sou, então vou fazer um planejamento para a minha vida. Mas o apóstolo Paulo falava
Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as coisas que estão adiante, porque ele sabia quem ele era, ele tinha essa identidade dele muito bem definida, e as pessoas tentavam parar, aprender, bater nele, mas ele prossiga para o alvo, para que eu possa alcançar o meu destino final, para que eu possa alcançar aquilo que eu desejo para a minha vida. Então, pessoal, no próximo Café com Propósito, se você responder essas 3 perguntas, você pode me chamar aí no direct, faço questão disso. Olha, eu respondi, eu gostaria que você me ajudasse aqui. Como é que eu faço? Bom, agora que legal, eu consegui resgatar um pouco da minha identidade, quem eu sou. Você pode me mandar uma mensagem aí no direct, que no decorrer do dia eu posso te ajudar com certeza, né, a definir algumas coisas, talvez alguns pontos que você não está enxergando agora. Mas, ó, na próxima live, após você responder, eu vou estar falando sobre o que é necessário fazer a partir de agora. O que é necessário fazer a partir de agora e como alcançar os mais elevados resultados na sua vida após essa tomada de decisão. Mas só depois que você consegue responder essas 3 perguntas. Se você conseguir responder, você vai entender agora o que é necessário para o recomeço e como eu posso alcançar os resultados mais elevados para a minha vida a partir de então, a partir dessa tomada de decisão de recomeço. Ok, pessoal? Agora vamos às conclusões desta live. Hoje foi um tema muito intenso no tema proposto, né? Desse resgate de identidade. E você que leu o livro Quando o Trauma Não Te Mata, você que não leu, você pode estar adquirindo aí na bio do meu Instagram. Mas eu faço questão de contar a minha história, desde lá do início, um pouco, né, na verdade, da minha história, para que você pudesse entender que a cada tomada de decisão, de recomeço, existe uma história atrás de você, que lhe faz você ficar uma pessoa mais resiliente, acreditar que tudo vai dar certo. Quando você olha quem você é, define as coisas, né, o problema que era tão grande começa a se tornar pequeno, e aí você começa a ver que há, sim, a possibilidade de recomeçar, porque você é uma pessoa que nasceu com um propósito definido, resiliente, forte, porque a sua história lhe conta isso, a sua história lhe traz, né, esta afirmação. Só que é como eu comecei nessa live, muitas vezes as dores, a angústia, o trauma, lhe faz você esquecer quem você é verdadeiramente, ok? Então, durante o dia, responda aí essas 3 perguntas. Amanhã, na quarta-feira, hoje é segunda, na quarta-feira nós estaremos aqui com mais uma live e eu vou mostrar para vocês o que é necessário fazer a partir de então e como você poderá alcançar os mais altos resultados de uma forma muito rápida, mas muito rápida a partir de agora na sua vida, ok? Então vamos às conclusões de hoje. Ó. No processo de recomeço, não tem como recomeçar se eu não souber quem eu sou. Então, sempre falo, dê um stop para tudo e tente buscar essa informação dentro de você mesmo. Terei consequências se eu não tomar a decisão de recomeçar. É claro que você terá consequências se você não tomar essa decisão de recomeçar. Por quê? Porque as pessoas que estão em minha volta, como seus filhos, né, lá, os seus funcionários, enfim, serão afetadas. Quais serão as consequências? Não só a sua vida particular, mas também outras pessoas poderão ser afetadas se você não recomeçar a sua vida. E a minha vida será abalada. Pessoas poderão sofrer, como eu falei, se eu não tomar essa decisão. Então, resgatar a identidade é ser coerente com a vida, é ser coerente com você mesmo, é deixar as coisas mais claras, é saber que pessoas precisam de você, é saber que tem propósito, né? Que não só é algo particular para você mesmo, mas também inclui outras pessoas. E isso é a vida, pessoal. Sua vida não é nada particular. Né? Deus sempre nos coloca numa situação onde a gente possa abençoar outras pessoas e sempre haverá pessoas que dependem da sua retomada, né? Que dependerá da sua retomada, dependerá dos seus resultados. Por isso que a vida é gostosa de viver. Essa é a essência da vida, ok?
Obrigado pela companhia de vocês. Mais um café com propósito. Eu sei que esse horário não é um horário tão interessante assim, mas é um horário que eu fico aqui tomando meu café e faço meu planejamento de vida. Eu resolvi abrir para vocês. Semana que vem, eu colocarei um horário durante a semana à noite, para que mais pessoas possam participar. Algumas pessoas têm falado comigo, né, diretamente, mandando mensagem, falando, pega um horário à noite, que eu não estou conseguindo participar, fica mais fácil até para que eu possa compartilhar. Então, eu farei um horário semana que vem à noite. Só estou definindo o dia por causa da minha agenda, para que também a gente possa ter um encontro e eu possa, de alguma forma, contribuir com você nesse processo de recomeço, ok? Se você deseja participar da próxima turma do método SP3, tomar a decisão de ficar 5 semanas comigo, mentoria, participar de todo o sistema que irá fazer com que você coloque o método SP3 em prática na sua vida, mande uma mensagem para mim, né, no meu direct aí, no meu Instagram, ou também pelo telefone, pelo contato do WhatsApp do SP3, que as pessoas que entram no meu site lá conseguem identificar fácil, e coloque seu nome. Estou selecionando algumas pessoas, que como eu vou dar mentoria, não pode ser muitas pessoas, né, porque não permite isso. Na mentoria você tem que estar mais perto, você tem que acompanhar para que possa dar resultado. Então, Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma ótima semana, um ótimo início de semana e que você possa responder essas 3 perguntas que certamente já definirá até a tua semana a partir de agora. E na próxima live eu estarei mostrando como você poderá alcançar os mais elevados resultados nesse processo de recomeço a partir do momento que você responde essas 3 perguntas que eu falei. Deus abençoe e até a próxima, pessoal.